Ascensão através de habilidades. Episódio 252. Reino demoníaco, 1. Taezan percebeu porque o deus demônio estava olhando para ele com uma expressão desconfortável. O poder do deus antigo. Embora me incomode muito que você a impunhe. Eu entendo. É o seu poder agora. Mesmo eles não podem mais interferir nisso. O deus demônio torceu o cabelo no dedo. Não. Eu deveria realmente elogiar você. Graças a você, um dos altos deuses não aparecerá aqui por um tempo. Mas, isso é diferente. Os olhos do deus demônio se estreitaram. Ela olhou para Taezan como se estivesse inspecionando seu interior. Cinza, o poder na fronteira. Você sabe o que isso significa? Taezan balançou a cabeça. Ele sabia que era um poder que poderia interferir nos deuses superiores, mas não sabia mais do que isso. É um poder que pode distorcer a ordem, e também pode interferir em coisas além da ordem. Dependendo de como você lida com isso, pode ser benéfico para nós ou pode ser o contrário. O poder cinza poderia realmente beneficiar os deuses superiores. Taezan franziu a testa com essas palavras. É assim mesmo? Estar na fronteira significa que você pode ir de qualquer maneira. Honestamente, eu gostaria de selá-lo, mas isso não é possível, não é? Não, não é. Taezan falou bruscamente. A fronteira era um poder único para ele, nem mesmo o sistema do labirinto conseguia entendê-lo. Ele não tinha intenção de descartar uma carta tão valiosa só porque era arriscada. O deus demônio, sem querer dizer isso a sério, encerrou a conversa com um resmungou. Eu respeito sua opinião, manuseie-o com cuidado. Mais importante, é possível selar meu poder? Se até os deuses superiores podem ser banidos, o que não pode ser feito? Mas o consumo de energia é considerável, e enquanto você estiver sob a proteção do sistema de labirinto, será necessário o seu consentimento. Nenhum outro deus selará seu poder, então você não precisa se preocupar com isso. Barcaza estava observando a conversa sem expressão. Ele não podia aceitar facilmente a situação atual. Barcaza era um espírito antigo. Embora não sejam muitos, houve vários incidentes envolvendo transcendentes. Então, ele sabia até certo ponto o que eram transcendentes. O deus demônio à sua frente era transcendente. Um deus. Um mortal normalmente não poderia nem testemunhar sua aparência. As palavras dos transcendentes eram lei para os mortais. E se eles desejassem algo, isso inevitavelmente aconteceria. Nesses assuntos, as circunstâncias ou opiniões dos mortais não eram levadas em consideração. Foi aplicado como uma lei, e os mortais não tiveram escolha senão serem arrastados. Para os transcendentes, os mortais eram seres insignificantes varridos pelas ondas. Nada mais. Mas agora, o deus demônio estava respeitando a opinião de uma mortal e restringindo sua vontade. Além disso, ela até fez um pedido próximo de cautela. Esse fato foi extremamente confuso para Barcaza. Ignorando o confuso Barcaza, o deus demônio continuou. Você pode adivinhar por que desci, certo? Taezan assentiu. O deus demônio sempre disse isso. A hora estava se aproximando. Era hora de conceder-lhe algo equivalente à magia de nível médio. O deus demônio falou. Eu lhe concederei uma nova magia negra. Claro, existem condições. Eu vou te dar um teste. O que é? Tenho estado muito ocupado ultimamente. Verdadeiramente. É assim mesmo? O deus demônio apareceu toda vez que Taezan ofereceu um tributo, mas recentemente ela só recebeu homenagem sem se mostrar. Parecia ser devido às circunstâncias do deus demônio. A razão pela qual estive ocupado? Você também sabe disso. Os altos deuses? Sim, eles têm interferido excessivamente ultimamente. Tem sido difícil detê-los. O julgamento que lhe darei está relacionado a eles. A maioria dos ensaios recentes foram relacionados a eles. As provações do deus da magia, do deus espírito e até mesmo do deus demônio estavam relacionadas aos deuses superiores. Não há escolha. Desde que você se envolveu, eles começaram a agir com seriedade. Isso significa que o poder que você possui é inesperadamente significativo para eles. O deus demônio estendeu a mão. O labirinto recuou. As paredes voaram para longe, criando um espaço escuro. Eu sou o deus demônio, o deus dos demônios. Uma esfera negra formou-se acima da mão do deus demônio. Havia uma escuridão profunda e escura. O reino demoníaco é o mundo dos demônios. Embora eu governe este lugar, há aqueles que rejeitam minha vontade. O deus demônio falou com uma expressão frustrada. Existem demônios que acreditam no antigo deus demônio, que foi banido quando me tornei o deus demônio. Lide com eles. Submissão iniciada. Deus demônio. Lúcifer quer lidar com os demônios que acreditam no antigo deus demônio que foi banido. Condição: lidar com aqueles no reino demoníaco que acreditam no antigo deus demônio. Recompensa: determinada pelo deus demônio com base em suas conquistas. O velho deus demônio. Eles eram um ser transcendente desde o nascimento. Eles são chamados de deuses superiores. O antigo deus demônio era o mesmo. Ele era um deus demônio desde o nascimento. Embora ele tenha sido banido e desaparecido no passado, aqueles que o adoram ainda permanecem. Taezan leu a janela da missão e perguntou. O deus demônio está protegendo diretamente o reino demoníaco, certo? Você não consegue lidar com isso sozinho? Normalmente, eu poderia. O antigo deus demônio perdeu muito de sua influência desde que foi banido do reino demoníaco.
Ele nem é mais um Deus supremo e lidar com seus seguidores não é um problema. O Deus demônio deu um sorriso amargo. Mas é impossível, se eu ou meus apóstolos, que receberam diretamente meu poder, entrarmos em conflito com aqueles envolvidos com o antigo Deus demônio, isso causará problemas. Que tipo de problemas? 1. A deusa demônio ponderou por um momento e depois estalou os dedos. Instantaneamente, o fantasma e Barcaza desapareceram. Não entrar em pânico, eu apenas os excluí por um tempo. Esta é uma história um pouco delicada para eles ouvirem. O Deus demônio coçou sua bochecha. O antigo Deus demônio era literalmente o Deus dos demônios. O próprio reino demoníaco foi feito de seu poder. O Deus demônio falou em voz baixa, como um velho contando uma história. Os demônios queriam banir o velho e feroz Deus demônio. Então, eles forçaram uma criança pequena a ser um recipiente para o Deus demônio. Uma criança pequena e pequena. Taizan olhou para o Deus demônio. Com cabelos pretos e um rosto que ainda parecia jovem, ela ainda não parecia adulta. No entanto, como a criança não estava mentalmente completa, surgiram problemas. O poder do antigo Deus demônio que se espalhou por todo o reino demoníaco não poderia ser completamente excluído. Os restos ainda permanecem. Se eu interagir diretamente com eles, partes do reino demoníaco entrarão em colapso. É por isso que estou aqui. Você não recebeu meu poder diretamente. Taizan poderia exercer magia negra, mas não era um apóstolo do Deus demônio. Ele foi excluído dos alvos que ela mencionou. Eles queriam escapar do antigo Deus demônio e me transformaram no Deus demônio. Mas agora, com o passar do tempo, eles não confiam em mim e, em vez disso, acreditam no antigo Deus demônio que eles próprios baniram. É bastante irônico. O Deus demônio resmungou. Então, você aceitará? Sim. Taizan assentiu. O Deus demônio sorriu satisfeito e estalou os dedos novamente. O fantasma e Barcaza, que havia sido banido, retornaram. Mestre, eu apreciaria se você desse um aviso antes de nos banir. Muito problemático. O Deus demônio respondeu brevemente à reclamação do fantasma e abriu um espaço. Uma passagem emitindo uma espessa energia demoníaca apareceu. Você pode passar por lá. Não há informação? Ele não poderia ir sem saber para onde ir ou quem eles eram. O Deus demônio respondeu. Depois de passar pela passagem, seu ajudante estará lá. Peça-lhes as respostas. Eu entendo. Taizan entrou na passagem. A energia escura e espessa saltou pelo espaço, levando Taizan ao reino demoníaco. Tocar. Taizan pisou no chão. A primeira sensação que Taizan teve ao entrar no reino demoníaco foi a escuridão. Não foi apenas a ausência de luz. A energia penetrante era espessa e úmida. Era o completo oposto do brilhante mundo espiritual. Ele olhou para o céu. Havia algo semelhante a um sol, mas sua cor era preta, como o sol durante um eclipse. Este era o reino demoníaco. Como espírito, é minha primeira vez no reino demoníaco. Estar ao seu lado certamente traz novas experiências. Barcaza riu. Não foi uma risada insatisfeita. Em vez disso, ele parecia satisfeito com a situação atual. Barcaza, sinto muito, mas você precisará ficar escondido. Este era o reino demoníaco. Ele não sabia como eles reagiriam ao ver um espírito. Barcaza pareceu entender e assentiu. Suponho que não tenho escolha. Me ligue se uma batalha começar. Barcaza desapareceu. Taizan olhou em volta. Ele viu uma pequena aldeia. A aparência dos edifícios não era muito diferente daquelas da terra medieval. Taizan caminhou em direção à aldeia. O Deus demônio mencionou que haveria ajudantes. Ao entrar na aldeia, ele viu seres que pareciam ser demônios. Não foi a primeira vez que viu demônios. Ele os tinha visto várias vezes em Beco Eceita e no labirinto. Eles não pareciam muito diferentes dos humanos. Exceto pela energia qualitativamente diferente que exalavam, pareciam iguais. Os aldeões olharam para Taizan e baixaram a cabeça. Taizan também se curvou em resposta. Eles devem ter notado que você não é um demônio, mas não são hostis. O Deus demônio os informou com antecedência? À medida que ele caminhava mais fundo na aldeia, ele viu mais demônios. E eles eram todos velhos. Não importa quão jovens parecessem, pareciam ter mais de 70 anos se fossem humanos. Isso é algum tipo de casa de repouso? Por que me mandaram para cá? Taizan murmurou enquanto caminhava pela aldeia. Ao fazer isso, ele sentiu uma forte onda de poder vindo de dentro. A expressão de Taizan mudou. Foi bem forte. Era um nível de poder que poderia produzir resultados significativos mesmo dentro do labirinto. E a onda desse poder parecia estranhamente familiar. Taizan percebeu quem era o ajudante mencionado pelo Deus Demônio. É de você que o Deus Demônio falou? Você é muito mais forte do que eu esperava. Você poderia ser do labirinto. O demônio que se aproximava olhou para o rosto de Taizan e se assustou. Eu queria saber onde você foi e aqui está você. Taizan lutou contra vários demônios no labirinto. E o mais memorável foi um demônio chamado Quaned, com quem ele lutou no 40º andar. Ele era forte, mas desajeitado. Por isso, fez um contrato injusto com os guias do pecado, ligando sua alma a Patrícia. Taizan quebrou o contrato com a Soul Ascension. O Deus demônio acolheu Quaned, cuja alma foi libertada e que estava morrendo.
E agora ele estava diante de Taezan. Olá. Quaned cumprimentou-o com uma expressão estupefata. Pensando bem, faz sentido. Se o deus demônio solicitasse ajuda de um aventureiro do labirinto, seria você. Quaned coçou a bochecha. A última cicatriz que viu no jovem demônio não era mais visível. Você gostaria de entrar agora? Ele apontou para um prédio que parecia uma catedral. Não era o melhor ficar parado e conversar? Então Taezan assentiu. Quaned conduziu Taezan até a catedral e até seu escritório. Enquanto servia o chá, ele falou. Pensando bem, nunca consegui agradecer adequadamente naquela época. Obrigado. Para Quaned, Taezan foi um benfeitor. Sua alma estava vinculada ao contrato de Patrícia. Se as coisas tivessem continuado, ele teria vivido como escravo dos guias mesmo após a morte. Taezan havia resolvido isso. Graças a você, estou morando aqui agora. Você desistiu do labirinto? Não exatamente, mas falhei uma vez, não foi? Quaned entregou-lhe o chá. Como ele disse, Quaned falhou. Ele deveria ter morrido há muito tempo, mas sobreviveu graças a muita sorte e graça. Eu simplesmente acho difícil voltar. O deus demônio também não recomendou. Viver assim não é tão ruim. Ele tomou um gole de chá e continuou. Esta vila cuida de demônios que são velhos demais para viverem sozinhos. Faço várias coisas com a princesa aqui e é muito divertido. Também é gratificante. Princesa? Sim, a princesa. Ah, não a princesa do reino demoníaco. Ela é de outro mundo. Ela deve estar aqui em breve. Um certo demônio passou pela cabeça de Taezan. A porta do escritório se abriu. Quaned, o convidado é o deus demônio mencionado aqui? Sim, princesa. Eu disse para você não me chamar de princesa. Olá. O rosto da garota congelou quando ela baixou a cabeça. O fantasma soltou um som. Então, ele se conecta assim. O deus demônio planejou isso? Taezan falou. Já faz um tempo, Anetia. A primeira vez que Taezan recebeu um julgamento do deus demônio, ele desceu a um mundo chamado Vekveta. Lá, a missão que recebeu foi proteger a princesa dos demônios. A princesa de um mundo em colapso, Anetia. Ela agora estava diante de Taezan. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.